O que é a vida? Foi dessa forma que centenas de vezes Antônio Abujamra terminou seu programa Provocações, sempre em busca de uma resposta. Esse questionamento esteve presente na filosofia por muitos e muitos tempos e continuará percorrendo a filosofia, já que a filosofia ela não vai te trazer respostas prontas, definitivas sobre as coisas. A filosofia, como eu gosto de dizer, ela te traz mais perguntas, te traz mais questionamentos. Cada vez que a filosofia questiona algo, ela te traz novos questionamentos. Como diria Gilles Deleuze, pensador francês no século XX, a filosofia cria conceitos. E esses conceitos são feitos para ser debatidos, conversados, na academia, nas mesas dos bares, na ciência, no senso comum, no dia a dia. E é para isso que serve a filosofia. A filosofia ela serve para instigar, trazer novas coisas. E talvez o Abujamra ele sempre questionou isso no final dos seus programas, escutando respostas belíssimas de pessoas incríveis. Professor Clóvis, Cortella, Pondé, Karnal, Ruth Barbosa, entre diversas pessoas que esteve presente naquele programa. Mas talvez o Abujamra ele queria ver as multiplicidades, as respostas possíveis que poderiam trazer dentro dessa perspectiva, dentro desse questionamento que parece tão simples, mas que ele traz para a gente uma profundidade enorme. E quando a gente fala de filosofia, a gente fala sobre uma reflexão profunda sobre as coisas. Talvez essa reflexão cotidiana ela possa trazer para a gente algumas problemáticas, mas algumas luzes, como toda filosofia. Se a gente olha ao decorrer da filosofia, a gente vai encontrar definições lindas sobre a vida, sobre o que é viver e qual o sentido dela. Em alguns outros momentos, nem tanto. São definições que continuam sendo lindas, mas que vai me trazer uma dor, um sofrimento, ou no mínimo uma preocupação. Se você olha antigamente, na Grécia, com os helenísticos, na filosofia medieval ou na moderna, com Spinoza, você percebe a vida como uma potência, Vou usar aqui a expressão de Spinoza, você busca uma potência de agir. Mas se você olha para uma definição mais contemporânea, metade do século XIX para frente, você vê uma preocupação, porque a vida ela é culpa sua. Enquanto a vida ela é já definida e ela acontece independentemente da sua ação, então você tem uma determinação da sua vida, ela é muito mais fácil. Ela é muito mais fácil quando eu posso culpar o outro. Então, quando a gente olha para a filosofia helenística como o estoicismo, que diz assim, olha, existe um destino e a única coisa que tu pode fazer é aceitar esse destino. Não aceitar esse destino seria idiotice, seria burrice. A palavra não é essa, mas exatamente isso. Não faz sentido você ir contra uma coisa que vai acontecer de qualquer forma. Então aceita o teu destino, porque é assim. Você vai ter uma vida feliz, você vai ter uma vida sem preocupação. Você encontra a ataraxia, que para os gregos seria ali o caminho para a eudaimonia, para esse bem supremo, essa felicidade de espírito, o gênio espirituoso, Se você olha para medieval, o Santo Agostinho vai dizer que tu tem uma predestinação, Ele vai dizer que o homem, ele nasce para seguir o caminho de Deus. Mas, claro que isso é uma escolha, ele te dá essa autonomia da tua moralidade, Então, o teu pecar é uma escolha. Você não pode culpar Deus porque você pecou. Você só foi insuficiente na sua escolha, Você ficou distante de Deus. Ele traz aqui a questão do livre-arbítrio, mas querendo ou não, se você segue aquilo que vai seguir, que você deveria seguir, a sua vida ela vai ser boa.
Isso é incrível. Mas quando eu olho para a pós-modernidade, né, a contemporaneidade, eu começo a me preocupar um pouco, porque os caras vão dizer para mim que eu sou responsável pela minha vida. Começando pelo Nietzsche. O Nietzsche ele vai ser algo que vai bater na tua cara e vai dizer assim: a vida nada mais é do que esse espaço que tu está aqui, e ela se resume a uma coisa: a vontade. Não existe outra coisa dentro da tua vida além de vontade. Você nasceu para ser alguma coisa incrível? Não, você só nasceu. Você só nasceu. E o que tu vai fazer durante essa vida vai depender da vontade que tu tem para fazer. Se a tua vontade de potência é forte o suficiente para nortear a tua vida. E a vida é resumida à vontade, né? Pegando uma carona no pensamento de Schopenhauer, vontade, né? O mundo é como vontade. E isso é complicado, porque ele está dizendo assim: olha, tu tem que ter vontade. Essa tua vontade ela tem que ser realizada. E se ela não realiza, o problema é seu. A culpa ela se dá em você. Né? E aí que entra o essencialismo, né? O essencialismo, o Sartre, ele me dá um problema enorme na minha mão. Ele vai dizer assim: viver é simplesmente escolher. E você tem liberdade. E a escolha que tu faz, tu tem que arcar com ela. Né? Porque para o essencialismo, principalmente para o Sartre, né, eu primeiro existo para depois dar sentido para alguma coisa. Então a vida ela não tem sentido antes de eu existir e dar um sentido a ela. A nossa conversa, esse vídeo ou qualquer outra coisa, ela só tem sentido a partir do momento que ele se faz ter sentido, a partir do momento que eu estou fazendo ele ou a gente está conversando. E a gente consegue dar sentido para isso. Antes disso, isso aqui não possui sentido algum. Então a vida é assim, a gente tem que dar sentido a ela a partir das nossas escolhas, e nós somos culpados pelas escolhas que nós fazemos. Então se o sentido da nossa vida ela não está indo bem, ela é problemático, porque ela é culpa sua. E aí vem o Heidegger que vai me dizer assim: para dar sentido para a minha vida eu preciso compreender simplesmente que a minha vida ela só tem um caminho, a morte. A morte e a vida, no pensamento de Heidegger, do pensamento alemão, ele vai estar ali muito próximo, né? Você só consegue dar sentido à sua vida quando você entende que a morte é um caminho certo. E então você precisa, até chegar a esse momento de morrer, que você não sabe quando é que vale a pena você estar tendo ali, é o que ele vai chamar de você ter uma vida válida. E o caminho ele vai me trazer ainda o problema do absurdo. Ele vai dizer sempre para tu: olha, viver é um absurdo, né? A gente está rodeado de absurdos. Então a única forma de aceitar esse absurdo é eu tendo um sentido para isso, porque senão não faz sentido eu estar aqui. Então a filosofia essencialista ela me traz uma problemática enorme, dizendo que tu é responsável pela tua vida e dá sentido a ela. Ele não me traz uma resposta sobre o que é a vida. Ele vai dizer que tu tem que viver ela. E aí lá depois tu descobre o que é ela. Né? O Clóvis Barros, na sua entrevista com a Bujan, ele me traz uma resposta que eu acho fantástica: viver é sofrer. Porque e ele vai dizer que antes de nascer você nunca sofreu, e ele tem uma incrível ideia que talvez depois de morrer você também não vai saber o que é isso, quando a gente está falando de uma questão material. Então, que acho linda, porém ela é apenas mais uma entre centenas, milhares, bilhões de definições que a gente vai poder encontrar. E enquanto a filosofia existir, a gente vai estar lá questionando e trazendo mais e mais respostas sobre o que é esse breve intervalo que a gente está respirando aqui. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.